Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Adriana. Boa noite, Lucas, Clarissa, cursistas. Aqui quem está falando é o professor Nassim. Eu estou aqui na sala de casa, no escritório. Atrás de mim tem uma estante com livros. Eu estou vestindo uma jaqueta bege, eu acho. Uma camisa laranja. Tá combinando, viu, gente? Óculos de aro preto, tenho cabelos grisalhos. Então, na verdade, eu estou aqui hoje só para introduzir a Vanessa, apesar de que vocês já a conhecem. Então, Vanessa, e eu acho que o Lucas voltou, Lucas. Vanessa vai falar um pouquinho com vocês hoje, é uma extensão, né, da disciplina que ela tem ministrado aí no curso. Então, Vanessa, obrigado demais por estar aqui de novo com a gente hoje, sempre ter essa disponibilidade aí de falar com a turma. As aulas da Vanessa são uma delícia, viu, gente? A gente sempre aprende bastante coisa. Quero agradecer já ao Lucas, sempre acompanhando a gente aqui nas interpretações, quebrando um galhão, a Clarissa, que organiza tudo, e a minha eterna parceira do AlphaDef, Adriana. Dri, não sei se você quer falar alguma coisa antes da Vanessa começar. Bom, pessoal, boa noite. Também, assim, só agradecer, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Adriana, né? Parceira do professor Nassim, junto com a Clarissa, junto com a Mariana Pedrino, né? Na organização do AlphaDef. Eu sou uma mulher de pele clara, olhos verdes, tenho 50 anos, meu cabelo é acobreado na altura dos ombros, estou usando um óculos de grau para perto, na cor marrom, estou usando uma blusa estampada de branco e azul. Então, assim, eu também estou aqui só para dar as boas-vindas, né, a todos que estão aqui e que vão ter o privilégio, né, de ouvir a professora Vanessa, um tema tão importante, né, que ela traz para a gente. Né, e agradecer, Lucas, novamente aqui, né? Ontem nós tivemos uma aula magna do PPGS, depois a gente coloca lá no chat, né? Porque ficou gravado para quem tem interesse. O professor Sadal Motti, né? Trouxe uma contribuição para a nossa aula magna do PPGS, do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCar. Então, depois eu coloco lá no chat, né? Para vocês ter acesso também a essa aula, ok? Então, muito obrigada, Vanessa, muito obrigada, Lucas, meu parceiro Nassim, Clarissa nos bastidores e a Mari também, que liga aí para vocês, né? Sempre né, para que vocês participem, para que vocês tenham maior aproveitamento do curso. Então, meu muito obrigada. Só um minutinho, Ivan, queria aproveitar e agradecer os tutores e tutoras também, que estão sempre ajudando a gente, os supervisores e supervisoras, que está por trás de tudo isso. E queria deixar enfatizado, lembrar vocês, façam as atividades, participem das atividades no ambiente virtual. Quando tiver algum atraso, alguma dificuldade, falem com a gente, falem com tutores e tutoras, não deixem de completar o curso, é importante para a gente, é importante para vocês. Tenho quase certeza que vocês já estão conseguindo aplicar um pouco do que vocês estão aprendendo aqui no dia 6, com melhora da prática, com melhora do aprendizado dos seus alunos e das suas alunas lá na escola. Então, vamos todo mundo ajudar uns aos outros aí, tá bom? A gente quer dar continuidade a esse curso que tem atendido bastante gente do Brasil inteiro e precisamos que todo mundo se comprometa, né? Já que a gente começou, tá bom? Então, qualquer dúvida aí, não se envergonhem de entrar em contato com tutores, tutoras, com a coordenação. A gente vai tentando resolver cada especificidade aí se precisar, tá bom, gente? Isso. Vanessa, passo o microfone para você. Boa palestra. Obrigado. Obrigada, Nassim. Obrigada, Dri. Obrigada a todos vocês, Clarissa, né? O nosso querido intérprete, que com certeza vai ter que ter tempo aí depois deixar a mãozinha ali, porque de ontem, hoje. Obrigada. Bom, gente, eu fico muito feliz de estar novamente aqui, né, no AlphaDef.
trabalhando com essa disciplina, com a disciplina voltada ao campo da surdez, a alfabetização de crianças surdas, né, de pessoas, alunos surdos aí, e hoje trazer a temática, né, espero que vocês estejam aí acompanhando a disciplina, a gente já abriu hoje o módulo 3, né, a parte 3 da disciplina, então, espero que os conhecimentos que estão sendo aprofundados aí na temática em relação à educação de surdos, eu fiz uma passeada nos fóruns e dei uma olhada, né, na primeira atividade, no documentário, né, Sou Surdo e Não Sabia, e também nas discussões que vocês estão colocando lá. Fiquei bem feliz de ver algumas falas de professores em relação à dificuldade do trabalho com criança surda, que já tinha aluno surdo aí na escola, e como tem sido interessante as discussões, até algumas falas de que o material pode ser usado na formação da escola, inclusive com orientações, os documentários que estão sendo disponibilizados na disciplina, que podem ser usados com as famílias. Então, fico feliz com essa devolutiva, com essa participação de vocês. Peço aí que vocês, de fato, construam ali o conhecimento por meio do ambiente virtual de aprendizagem. Então, usem ali os fóruns para que vocês possam estabelecer essas trocas e aí trabalhar com esse conhecimento que tem sido produzido pelos educadores aqui, né, no curso AlfaDef. Vocês estão em ótimas mãos e é muito legal poder contribuir e fazer parte dessa equipe. Então, hoje, para dar sequência ao estudo que a gente vem construindo nessa disciplina, eu vou trazer aqui, e aí deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu tenho que compartilhar de novo, vamos lá. Deu certo aí. O tema que eu propus da gente conversar hoje é em relação ao cenário atual da educação das pessoas surdas, no contexto inclusivo. Eu estou acompanhando aqui os chats, tá? Estou vendo que tem algumas questões colocadas, e aí a gente vai compartilhando na medida em que eu vou respondendo para vocês depois que eu fizer essa apresentação. Espero ser breve na fala, para que a gente possa conversar as dúvidas que tiverem aí para os cursistas do AlfaDef. Estou vendo que tem gente da segunda licenciatura. Bom estar com vocês. Vocês já devem estar cansados de me ver em tantas disciplinas, mas voltamos aqui mais um pouquinho para a conversa, né? Então, falar do cenário da educação das pessoas surdas no contexto inclusivo é muito importante, né? Porque todos vocês que estão fazendo essa formação são educadores que estão aí na educação básica e que são professores, e, portanto, vocês estão tentando aí produzir um conhecimento acerca da pauta da educação inclusiva para facilitar, para, de algum modo, instrumentalizar a atividade de trabalho educativa de vocês, né, no cenário da sala de aula. Então, só por isso já é rico e já é muito importante essa formação, né, a gente tentar produzir a partir do espaço da escola. Então, vocês já estão na escola, vocês já são educadores, trazer um conhecimento que possa aperfeiçoar, melhorar, contribuir, de algum modo, as práticas educativas e, nesse sentido, produzir algo favorável ao contexto inclusivo, né? E para pensar na educação aí de crianças surdas, do público surdo, não só de crianças, porque vocês também devem lidar aí com adolescentes, né, jovens e adultos, a depender de qual o cenário, qual o nível de educação que vocês atuam. A gente, para falar da educação inclusiva de pessoas surdas, a gente tem que começar falando, então, da educação bilíngue. O que é essa educação bilíngue? Qual é essa formação que está sendo colocada agora, né? As discussões que se colocam em termos do pedagogo bilíngue, quem é, né? Qual que é a diferença do educador especial? Então, em que espaço a gente tem o trabalho da educação especial e quais são essas outras formações que transversalizam aí na educação de surdos? Então, quando a gente fala do cenário, né, e a gente contextualiza a discussão e os problemas correlatos à educação inclusiva de pessoas surdas, a gente tem que entender quais são as discussões e quais são os pontos que estão sendo
estão sempre colocados dentro da comunidade surda e, de algum modo, tem sido um debate para a educação inclusiva, né? A população surda, ela é considerada o público-alvo da educação especial, né? Então, as pessoas surdas, elas estão dentro do público-alvo da educação especial e exatamente por isso a gente fala, né, do serviço da educação especial e fala da educação de surdos dentro do serviço da educação especial, dessa modalidade de ensino da educação especial. Acontece que a comunidade surda tem reivindicado um outro espaço e uma outra ação que, de algum modo, desloca as questões da educação especial quando eles vão dizer que eles se constituem enquanto um público que tem uma diferença linguística, né? E o que isso quer dizer e o que isso impacta quando a gente pensa na política inclusiva? Bom, a gente tem uma perspectiva, né, social da inclusão, de que é importante a adesão, é importante a inserção da pessoa com deficiência dentro do cenário escolar. E isso é algo que é inquestionável diante da política inclusiva e diante do conceito que a gente tem desde 90 com a ideia de uma educação para todos, passando em 94 pela proposta aí, pela perspectiva da Declaração de Salamanca e dos contratos que vão sendo afirmados dentro de uma política inclusiva. Então, quando a gente fala da educação da pessoa com deficiência e da sua inserção dentro das escolas comuns, dentro de salas comuns ou da dita escola inclusiva, isso é inquestionável. A necessidade de uma política afirmativa, educativa dessa natureza. Todavia, as pessoas surdas, elas vão dizer que, diferente de outras deficiências, a surdez, para que haja, de fato, a inclusão, a inserção da criança surda na escola, do aluno surdo na escola, né? Para além de pensar em acessibilidade ou pensar em adequações estruturais da escola, em adequações didáticas, então, em acessibilidades no sentido de mudanças de material didático, de mudanças de adequações físicas, de mudanças da estrutura da escola, a pessoa surda ela precisa ser acolhida em uma outra língua, né? Então, diferente de outras deficiências, se a gente fala da pessoa cega, se a gente fala, né, da pessoa com deficiência intelectual ou de outros públicos-alvos da educação especial, a língua que permeia as práticas de ensino, ela sempre vai ser a mesma, né? Qual é a nossa língua nacional e qual é a língua que constrói uma política educativa no Brasil? É a língua portuguesa. Então, é inquestionável a gente pensar que o currículo que é constituído na escola, todas as normativas e o modo como aprendemos a ser educadores dentro do Brasil e dentro da formação de professores que a gente tem vinculada ao Ministério da Educação e vinculadas, né, a essa formação do professor dentro do cenário nacional, que envolve o conhecimento da língua portuguesa e de que modo, né, se a gente pensa lá nos anos iniciais, a atuação do pedagogo e do professor, né, nos anos iniciais, a gente vai falar desse pedagogo que aprende na formação inicial, na formação em pedagogia, a como ser um educador ou como formar, trabalhar com uma criança e trabalhar a alfabetização de uma língua que para ela é natural. É inquestionável e a gente não tem, e aqui eu devo estar falando com muitos pedagogos, e aí peço que vocês pensem aí na sua formação inicial, né? Como que foi essa formação inicial na pedagogia e em que momento a pedagogia nos trouxe a ideia de alfabetizar sujeitos que não falam o português, por exemplo. Pensar na alfabetização de sujeitos imigrantes, de sujeitos de fronteira, né? Vamos pensar a fronteira Uruguai-Brasil. Não somos formados para pensar o ensino ou o processo de alfabetização de um sujeito que não é imerso dentro de um contexto familiar em que vai ser maternado na língua portuguesa. Portanto, quando a gente vai trabalhar com a criança na educação infantil e vai alfabetizar essa criança lá no Fundamental 1, a gente perpassa, a gente tem a concepção de que essa criança, ela traz dentro da relação familiar
conhecimento de mundo, conhecimento prévio, que ela vai se apropriando dentro do espaço familiar. Então, muitos conhecimentos que vão ser adquiridos fora da escola, eles são funcionais, eles são usados dentro do espaço escolar. Mas, para as crianças surdas, esse conhecimento prévio que vai sendo construído junto com os seus familiares, com os seus pais, a partir, né, da interação e do uso de uma língua comum dentro de um espaço de linguagem do âmbito familiar, essa criança surda, ela passa a não ter acesso a esse conhecimento prévio, porque 90% das famílias, filhas que têm filhos surdos, elas são compostas por familiares ouvintes e que não têm acesso a esse conhecimento ou não têm um acesso precoce à língua de sinais. E aí a gente vai começando a ter notícias desses problemas que vão atrapalhar e que vão construir um modo, né, diferenciado de pensar a inclusão para a pessoa surda. Então, por que é que eu comecei falando que a comunidade surda reivindica um outro modo de fazer inclusão, e quando a gente fala, então, do cenário, de um contexto inclusivo da pessoa surda, a gente vai falar de alguns problemas que são subjacentes ou que estão inerentes à política inclusiva. A política inclusiva ela é importante? Fundamental para a gente pensar no avanço social, para a gente pensar no desenvolvimento da diferença e da diversidade dentro da escola, mas para a comunidade surda, a política inclusiva ela gera alguns impactos negativos no sentido em que a gente não tem inicialmente uma formação profissional dos licenciados, seja da pedagogia, seja das licenciaturas que formam professores, para um ensino em consistência da língua de sinais, para que ele possa instruir crianças a partir da língua de sinais e então construir o tão chamado e o tão almejado ensino bilíngue, né? Que é algo que a comunidade surda vem reivindicando, uma educação bilíngue, né? Uma educação em que se haja a instrução, em que se tenha a instrução pela língua de sinais. E isso tem a ver com o modo de entendimento da pessoa surda e com a concepção que se tem sobre surdez, né? Então, quando se tem uma concepção de que a pessoa surda é um sujeito que pode ser reabilitado por meio do acesso à língua oral, então se investe dentro de uma educação dessa pessoa a partir de técnicas e tecnologias que vão auxiliá-lo ao desenvolvimento da oralidade, você tem uma perspectiva inclusiva em que vai se construir um ensino mantendo apoios, né, ou acessos para o desenvolvimento da fala. Mas a gente tem um público muito restrito de crianças surdas que desenvolvem, né, isso comprovadamente em pesquisas, que vão desenvolver satisfatoriamente o acesso à linguagem oral por meio de técnicas e tecnologias que possibilitariam esse desenvolvimento. Que tecnologias são essas que a gente vê, né? Bom, a gente tem acesso a aparelhos que a gente chama, né, auriculares, né? Então, aparelhos auditivos que podem propiciar um contato, né, uma ampliação sonora para o contato da língua, do acesso a essa língua oral, né? A gente teria aí desenvolvimentos por meios de fonoaudiologia e terapias de fala para o ensino da oralidade para essa criança. E quando a escola adapta, ou quando a escola entende que o caminho que ela vai percorrer é pela adequação por meio dessas tecnologias, por meio de contato da língua de sinais, não, da língua oral, pela leitura labial e a adequação desse ensino, a gente tem um modo e um funcionamento que vai ser encaminhado para essas crianças. Em contrapartida, a gente tem uma concepção de que a surdez, por ser uma diferença linguística,
ela vai trazer para esse sujeito diferenças culturais, diferenças sociais e diferenças no desenvolvimento dessa pessoa. E aí a gente tem uma correlação entre língua e desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psíquico dessa pessoa surda. Quando a gente entende que a língua de sinais ela não é um instrumento de acesso à língua portuguesa, como a gente teria em tecnologias, né? Assim como a gente vê o aparelho auditivo como uma ampliação de acesso sonoro à língua oral, é comum a gente ver a língua de sinais sendo usado como um instrumento que media o contato com o acesso da escrita da língua portuguesa, por exemplo, né? Em contraposição, a gente vai defender, e aqui eu vou tentar defender com vocês e trazer com vocês essa concepção de que, numa abordagem socioantropológica da surdez, numa abordagem social em que a gente vai entender que a criança surda, por ter a não audição, ou pelo fato dela não ouvir, e sim, há essa deficiência auditiva, porque ela não ouve, há uma outra reorganização subjetiva dessa criança por conta exatamente da não audição e do desenvolvimento de linguagem se dá pela relação visual e não relação auditiva. Então, a não audição produz nesse sujeito que não ouve uma relação com o mundo por meio da visão, e aí a língua que vai gerar o contato via sujeito e interlocutores, outros sujeitos, né, interlocutores em potencial e na sua relação com o mundo, é uma língua de modalidade espaço, gesto, visual, é a Libras, né? Então, nesse sentido, a comunidade surda tem defendido outros modos de fazer a inclusão, que não seja aquele modo trivial da inclusão, né? Crianças surdas e ouvintes na mesma sala de aula, e o professor lá falando em português, e a gente ter o atendimento especializado dessa criança em contraturno. Então, isso é muito comum a gente ver, né? E isso funciona para algumas deficiências. Por quê? Porque, digamos que a gente tem lá uma criança cega e que ela está passando, ela é atendida no atendimento educacional especializado em contraturno para aprender o braille, para aprender o uso da bengala, para aprender determinadas ações complementares ao ensino curricular, ao ensino do turno, né? Vai ser muito produtivo e muito importante o trabalho do atendimento educacional especializado. Agora, quando a gente fala de criança surda, e quando a gente fala de uma diferença linguística, diferente de uma criança cega, ou de uma criança autista, ou de uma criança que vai usar a língua oficial da escola, que é a língua portuguesa, e que é essa que o professor regente vai trazer o conteúdo escolar, se eu trouxer adequações, né, adaptativas de acessibilidade, eu posso incluir essa criança dentro do espaço escolar, porque a mediação, a interação com os colegas e a interação com o professor vai ser estabelecido por uma língua comum, no caso, a língua portuguesa. Ainda que a gente precise aí adequar processos e adequar metodologias de ensino para essa criança. Quando a gente fala de criança surda, não. Quando a criança fica dentro, né, um período de 5 horas com um professor que não domina a língua de sinais e que não sabe como acolher essa criança para que ela tenha acesso a essa língua, essa criança está dentro de um espaço dito inclusivo, mas ela se torna um sujeito excluído do processo da aprendizagem. Por quê? Porque a aprendizagem vai se dar por meio de uma relação dialogada e compartilhada por meio de uma língua em comum, né? Então, nenhuma prática de ensino, nenhum jogo discursivo se dá dentro de uma materialidade de uma língua, né? Então, só é possível a gente estar aqui conversando, a gente estar aqui dialogando sobre a educação de pessoas surdas, porque a gente está usando
um sistema linguístico comum que vocês conhecem, que eu imagino que vocês conheçam a língua portuguesa, e para aqueles que não conhecem, a gente tem o Lucas, que está aqui, fazendo a interpretação em língua de sinais. E aí a gente começa a discutir e falar um pouquinho desse cenário da educação bilíngue. Bom, então, se a gente tem aqui uma instrução, a Vanessa está aqui falando em português e eu tenho o Lucas que está fazendo a mediação em língua de sinais, bingo, eu tenho o problema da educação inclusiva resolvido para o turno, né? Eu vou, então, colocar um intérprete de língua de sinais para acompanhar essa criança, e aí esse intérprete vai trazer o que o professor está falando em português, trazer para a língua de sinais e tudo resolvido no sistema de ensino. E aí eu vou dizer que não, isso não é tão simples assim, né? A gente, pensando em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, de 1º a 5º ano, quando a gente precisa ter o pedagogo bilíngue, que é essa formação aí específica para atuar e instruir essa criança em língua de sinais, o intérprete ele não vai conseguir resolver esse problema de mediação e daí gerar esse acesso à comunicação. Por quê? Eu vou deixar vocês colocarem aí algumas, se vocês quiserem tentar responder aí, a gente vai conversando. Por que quando a gente fala de crianças pequenas, então eu estou falando aí de uma criança de 6, 7 anos, não é interessante, a gente não resolve o problema da educação inclusiva colocando um intérprete educacional em sala de aula? Pode colocar aí algumas respostas e eu vou vendo o que vocês colocam e a gente vai tentando negociar. A Nazaré está dizendo aqui, bom, o aluno surdo deve dominar a Libras para ter a presença de intérprete. A gente já começa, Nazaré, já é uma boa fala e tem a ver com isso sim, né? Se ele precisa dominar a língua de sinais para que ele possa compreender o que está sendo compartilhado dentro da escola, né, dentro da sala de aula, as comandas que o professor está trazendo, os discursos que o professor está produzindo, por que não é atrativo, não é interessante ter um intérprete com as crianças pequenas e aí até o Fundamental 1 ao 5º ano? O que acontece? Por que essas crianças ainda não dominam a língua de sinais? Porque se ela precisa dominar e o intérprete ele vai interpretar, ele vai trazer de uma língua para outra o conteúdo que está sendo trabalhado, e isso depende que a criança domine esse sistema linguístico, o que acontece? Por que isso não ocorre, né? Por que a gente gera um problema de comunicação e o intérprete em si não vai resolver esse problema? Exatamente, Maria. A criança está em processo de desenvolvimento de linguagem, né? E diferente de uma criança que entra na educação infantil lá, né, e que ela vai aprimorando o conhecimento da língua portuguesa na interação por meio da brincadeira, por meio do contato com o professor, e ela faz esse processo aquisicional da língua portuguesa dentro da sua casa, por isso que a gente chama de língua materna, né, que é a língua que a criança vai se apropriando em espaços informais, em contexto informal, ela não vai aprendendo a falar uma língua, né, a língua materna, como a gente ensina uma segunda língua, o inglês na escola. Não é didático o ensino de uma língua materna, ele não é didatizado, ele é aprendido na interação por meio do meio, na interlocução com o outro, né, com os seus pais. Então, essa língua vai sendo aprendido num contato natural com falantes que dominam melhor esse código linguístico, né? E quando a gente pensa nesse problema, quando a gente pensa que essas crianças, elas acabam não tendo, por N situações, por falta de políticas linguísticas, de políticas de saúde pública que vão assegurar espaços de aprendizado dos seus pais, da língua de sinais, e de espaços em que essa criança faça a aquisição dessa língua, acaba sendo a escola o espaço privilegiado para que a criança tenha acesso, para que ela
comece a aprender essa língua espaço-gesto-visual, que é mais favorável para que ela apreenda o conhecimento de mundo, apreenda o conhecimento escolar por meio dessa língua. Então, não adianta eu colocar o intérprete nesse início de vida escolar dessa criança, que ela está passando por um processo de aquisição de linguagem, né? E aí eu teria que ter outros educadores, no caso aí o professor bilíngue, que instruiria essa criança diretamente na língua de sinais, né? Então faria o processo de instrução dessa língua na mesma proporção em que ela também está sendo espelho e está sendo um falante com maior expertise, né? Como a teoria vigotskiana vai dizer, né? Que a interação e o aprendizado de uma língua, ela se dá com interlocutores em potencial, que vão ativar zonas de desenvolvimento proximais para apropriação dessa língua, tá? Então, essa é a função de alguém que fala e que tem um conhecimento dessa língua, para ser um espelho, um espaço de troca e para aquisição de linguagem. Então, a escola precisa, né, pensar no processo de aquisição de linguagem, assim como é objeto de trabalho da escola nos anos iniciais a alfabetização dessa criança. A escola tem que trazer para si a responsabilidade dentro de uma política inclusiva forte, né, de uma política inclusiva que de fato vá trazer essa criança para um espaço de produção de conhecimento, a responsabilidade de produzir ou de fazer da escola um espaço favorável para a aquisição de língua de sinais, uma vez que essa criança vai fazer um processo de aquisição tardia, né? Ela já vai entrar na escola dentro de uma aquisição atípica de linguagem, porque ela não desenvolveu os processos aquisicionais no tempo coerente por uma questão social, por uma questão de falta de políticas linguísticas afirmativas que assegurem espaços de apropriação dessa língua em tempo típico, né? Então, a gente tem que lidar com essas questões, a escola vai ter que lidar com essas questões, né? E quando a gente fala de uma defesa de uma educação bilíngue, é dentro dessa perspectiva de entendimento que a língua de sinais, ela é um espaço, ela é um espaço de constituição de subjetividade, ela é um meio que produz o conhecimento da escola e que, portanto, a escola precisa lidar com essas questões, né? Entender a educação bilíngue não mais como um princípio, e aí hoje a gente pode dizer isso, né? Quando a gente teve em 2021, em agosto de 2021, a aprovação e a inserção na LDB de uma modalidade bilíngue. Então, a pessoa surda, ela está dentro da educação especial enquanto uma modalidade transversal de ensino, mas a gente tem hoje a educação bilíngue como uma modalidade de ensino também transversal e que ela vai precisar ser assegurada com seus princípios, seus fundamentos, e que muitas vezes vão ser diferenciados daquilo que aparece na política da educação especial. Então, a pessoa surda, ela está em duplo espaço de modalidade a partir de 2021, quando a gente tem ali na LDB a nova modalidade educativa de ensino, a modalidade bilíngue, né? E isso vai trazer questões inúmeras para a escola, né? Algumas escolas já têm pensado como que vai atender essa modalidade bilíngue de ensino, né? Como que vai atender as salas línguas de instrução Libras, porque isso agora passa a ser um direito legal, então a família pode optar a criança estar numa sala em que tenha uma sala com o acesso via intérprete, mas ela pode reivindicar as salas bilíngues instrução Libras, né? Então, isso é muito novo, a gente ainda vai construir coisas, né? A gente tem passado por um processo recente de curricularização
tanto do ensino da Libras, então, acabou de sair, e eu fiz parte desse processo de construção do currículo Libras como L1, né, dos parâmetros curriculares que é vinculado ao MEC, para pensar o ensino da Libras como L1. O que quer dizer o ensino da Libras como L1? Né? É o ensino da língua de sinais, né, trabalhar com o processo, e aí a gente nem pode falar em ensino, mas o processo de aquisição dessa língua, porque quando ela é L1, ela é uma apropriação por aquisição. A gente fala em aprendizado de uma L2, né? Então, a gente também vai ter uma curricularização do ensino da Libras como L2. Quem é que vai aprender a Libras como L2? São as crianças ouvintes, a população ouvinte, que vai ter dentro do currículo escolar a Libras como uma língua, assim como a gente tem o ensino do inglês, o ensino do espanhol, e tudo isso está sendo muito novo e está passando por um processo de curricularização da Libras enquanto uma disciplina de ensino da educação básica, que isso ainda não acontece, mas é algo que está sendo, né, que está abrindo espaço, inclusive por conta até da obrigatoriedade, né, da Libras, como da formação do licenciado em Letras Libras, que são esses professores que vão ensinar Libras na escola. E, diferente disso, a gente tem o trabalho aí de alguns profissionais, o professor bilíngue, que atua com as crianças, né, na educação infantil e no Fundamental 1. A gente tem os intérpretes educacionais, que vão atuar em salas, né, e normalmente aí do Fundamental 2, ensino médio, ensino superior. Então, eles vão fazer a mediação junto aos professores especialistas, aí sim, garantindo que essa criança já conhece a língua de sinais, que ele vai interpretar o conteúdo de uma língua para outra, né? Uma vez que essa criança, esse adolescente, já teve acesso à aquisição dessa língua, ele já domina essa língua, então a gente começa a falar em atuação como intérprete. Bom, diante disso, qual a atuação, então, do educador especial e qual a importância da educação especial diante desse cenário e com tantos profissionais que vão ser fundamentais para o processo de uma educação inclusiva e dessa modalidade nova de educação bilíngue que está sendo construída dentro da escola comum? A educação especial ela tem a sua importância, né? Porque a gente tem o trabalho, e aí o trabalho em contraturno, o trabalho do educador especial no processo de acompanhamento, diagnóstico dessa criança, que muitas vezes a criança surda, a gente vai descobrir a criança surda na escola, lá no final da educação infantil, ou às vezes no fundamental, quando começa a perceber a dificuldade de interação, a dificuldade de acesso ao conhecimento, e aí começa-se a questionar se essa criança ouve, se ela tem alguma questão. Então, o educador especial, ele é importante para a mediação dos espaços, para assegurar que essa criança tenha contato com o universo da língua de sinais, que essa família entenda a importância dessa língua, que essa família consiga saber em espaços que ela pode acessar essa língua, em associações. Então, tanto um trabalho informativo e formativo da escola, quanto a defesa da produção de uma política linguística para essa criança surda dentro da escola e para essa construção, para essa costura importante dessa política bilíngue que ainda é muito nova, né? Então, eu entendo que a modalidade bilíngue, ela não exclui a importância da modalidade, da educação especial, enquanto uma modalidade importante para essa pessoa surda, ainda que haja a defesa da diferença linguística e dessa modalidade de ensino, tal qual se defende para populações de imigrantes, para a população indígena, né? A população indígena, ela tem na educação indígena uma modalidade de ensino, e aí que vai garantir defesas de que,
se tenha a permanência da sua cultura dentro do espaço educativo à população indígena, a manutenção da sua língua, e nesses pontos a gente tem articulações e aproximações em relação à educação de surdos, quando a gente pensa essa pessoa a partir dessa diferença linguística. Mas a gente tem que pensar que existem surdos que têm acesso, que têm uma deficiência auditiva e que não vão optar, aí a família não vai optar pelo uso da língua de sinais, pela apropriação dessa língua. Muitas crianças que vão passar por um processo de implante coclear, de uso de tecnologias assistivas que vão auxiliar o processo, e aí a gente tem que olhar a particularidade também dessa população para entender quais são os direitos e a quem cabe, a quem vai recorrer essa modalidade bilíngue de ensino. Mas é importante que a escola oferte a modalidade bilíngue, é importante que a escola entenda a necessidade desse serviço, né? E isso ainda é tudo muito novo, tá, gente? Bom, eu vou passar vários slides, porque eu fui falando e aí eu nem fui usando vários slides que eu ia colocar, né? Em que momento a gente tem a defesa aí dessa educação bilíngue? Ela aparece num primeiro momento lá em 2005, no Decreto 5626, quando ele vai regulamentar o direito, né, e a língua de sinais desde 2002 como um meio de comunicação e expressão das pessoas surdas. Então, é a partir dessa política que é deliberada, né, no Decreto 5626, que vão aparecer esses profissionais também coparticipantes aí da educação da pessoa surda, o professor bilíngue, o instrutor surdo, o intérprete educacional, e a gente tem que entender a importância do educador especial como parceiro e articulador desses outros protagonistas que compõem o cenário da educação de surdos, né? Alguns decretos e alguns documentos que vão afirmar a política inclusiva e que vão trazer uma compreensão para a gente chegar na defesa da modalidade bilíngue de ensino. Então, vários documentos e dispositivos legais, eles foram fundamentais para a gente chegar dentro dessa modalidade bilíngue, hoje defendida em 2021, né? A gente tem os problemas e pontos que devem ser questionados quando a gente pensa na educação de surdos e a gente olha para o AE para não instrumentalizar a educação de surdo ou não instrumentalizar a língua sendo apenas um contato ou acesso a essa língua no espaço de contraturno ou no AE. O AE, ele pode ser um espaço complementar, ele deve ser um espaço complementar, mas isso não desvincula a necessidade de, noturno, a criança ter a sua escolarização por meio da língua de sinais e sendo respeitadas as especificidades dessa criança diante da sua diferença linguística, né? Então, a gente tem algumas questões que vão colocar a luta da comunidade surda na garantia dessa educação bilíngue, da seguridade dessa educação bilíngue, ainda nessa atualidade. E por que essa luta ela ainda é pertinente? Porque a gente tem, hoje, municípios que fazem leituras diferenciadas da educação de surdos, da educação bilíngue, e que muitas vezes produzem políticas que marcam como uma política bilíngue, mas que elas não favorecem, de fato, o desenvolvimento na língua de sinais e o processo de aprendizagem com uma centralidade nessa língua, tá? Então, a gente tem uma defesa e que ela precisa ser assegurada, uma defesa de que a instrução dessa criança, desde a educação infantil, vai ser uma instrução em Libras, para que essa criança possa se desenvolver, que ela possa ter uma aquisição saudável nessa língua, para que ela consiga acessar ao conhecimento sistematizado que a escola vai compartilhar por meio do conhecimento escolar, por essa língua. Então, ela precisa ter a seguridade de uma língua
constitutiva da sua aprendizagem, para que ela possa, por meio dessa língua, acessar ao conteúdo escolar, né? E aí eu partilho com vocês, a partir de algumas pesquisas que eu vim desenvolvendo, fazendo uma leitura e essa leitura é do cenário do Estado de São Paulo. Eu sei que tem muitos professores aqui de outros estados, então eu faço uma análise a partir das pesquisas que eu tenho feito no estado de São Paulo, mas imagino que muitos outros estados, vocês que estão em outros estados, vão perceber e vão compartilhar desse modo de estrutura que eu consegui ver aqui nas escolas do estado de São Paulo. Então, a educação bilíngue tem sido ofertada no estado de São Paulo e há dois modos que têm sido produzido por meios de escolas que aderem a programas bilíngues, né? São Carlos é uma cidade que tem uma política inclusiva bilíngue dentro do município, que esse município produz programa, né? Tem um programa bilíngue, e isso tem a ver até com o nível de conhecimento que é disseminado pela UFSCar, né? A gente tem aqui na UFSCar o programa de educação especial, a gente tem o curso de educação especial, e a gente tem professores que têm produzido, por meios de extensão e pesquisa, o acesso e o contato com a educação básica, o que é importantíssimo para o desenvolvimento da educação. A gente precisa ter essa interlocução entre universidade e escola, para que a gente garanta um desenvolvimento, uma análise de pesquisa e um desenvolvimento das práticas educativas para essa seguridade dessa inclusão, né? Então, uma das escolas que eu olhei foi escolas aqui do município de São Carlos, né? Também Rio Claro, Campinas, Ribeirão Preto, né? Então, foram cidades em que eu fiz análise, que eu acompanhei a estrutura de programas bilíngues. Então, eu busquei escolas em que dissessem nas suas redes: olha, essa é uma rede que tem uma política inclusiva bilíngue para surdos e que produz um programa bilíngue, né? E eu encontrei esses dois modelos em propostas que dizem que desenvolvem programas bilíngues. Modelos em que, e aí eu olhei o ensino fundamental 1, tá? Nessa pesquisa específica que eu fiz com recurso da FAPESP, tá? E por isso que eu coloco o número de processo aí, que é o número do processo de financiamento da FAPESP para essa pesquisa. E aí eu olhei essas escolas, instruções diferenciadas para o Fundamental 1, portanto, salas de aula do 1º ao 5º ano. E o que eu encontrei, né, nessas escolas? No modelo A, escolas que trabalham com programas multisseriados de salas bilíngues, então tem salas multisseriadas de 1º ao 3º ano e de 4º a 5º. Então, as crianças surdas, elas estão em salas específicas para surdos, com professores que são considerados pedagogos bilíngues, que vão instruir em língua de sinais e que vão trabalhar por agrupamento, então, ciclo 1 e ciclo 2, crianças que estão matriculadas do 1º, 2º e 3º ano. Então, vocês têm aí na imagem do modelo A, né, essa sala com o agrupamento de 1º ao 3º ano, com uma professora regente bilíngue, e 4º e 5º ano, outra professora regente bilíngue, com agrupamentos de 4º e 5º ano. E aí, um outro modelo que também tem sido chamado, não com salas multisseriadas, com salas que são salas específicas para crianças surdas, com professores que dão aula direto em língua de sinais, e que não vai ser mediado por intérprete, né? Um outro modelo que daí a gente tem um modelo mais comum, que trabalha com essa proposta de salas bilíngues, mas daí ano a ano. Então, essa sala que eu acompanhei, que eu retrato para vocês, é uma sala de 3º ano de um município do interior de São Paulo, aí um município de grande porte, né? Um município do interior, mas é um município grande, e aí com um programa bilíngue numa escola polo, e eu acompanhei essa sala de 3º ano. Vejam que eu tenho não mais crianças só surdas, mas crianças surdas e ouvintes,
com dupla docência, que é chamado, então eu tenho 2 professores que vão trabalhar em parceria, era para ser em parceria, o conhecimento dessa sala de terceiro ano para crianças surdas e ouvintes, e enquanto um instrui em português, o outro instrui em língua de sinais. E aí, como as salas eram mistas de crianças surdas e ouvintes, né? E aqui a gente não tem o intérprete, tá, gente? Então, aqui não é esse profissional que está aí nessa sala modelo B, é o professor bilíngue, não é o intérprete. Por isso que ele tem, aí a gente tem 2 lousas, 2 espaços, e o que a gente vai ver, né? A defesa para não se manter o modelo A, com salas específicas para surdos, para as pessoas surdas, né, crianças surdas, com professor bilíngue dando aula direto em língua de sinais, é que esses municípios diziam que isso é uma política segregatória, que não é uma política inclusiva, e que, portanto, para se fazer inclusão, a gente tem que ter crianças surdas e ouvintes no mesma sala de aula, e que, enfim, essa é uma concepção de inclusão que perpassa esse modelo B, esse município. Então, a gente tem crianças surdas e ouvintes. Só que quando eu vou olhar para as práticas educativas, e eu fiz um acompanhamento de 6 meses nessas salas que eu fui olhando aí, com esses modelos diferenciados, essas professoras se segmentaram dentro da sala, porque a metodologia de ensino e o modo de fazer o ensino para essas crianças surdas e ouvintes não eram os mesmos. E aí, por questões metodológicas, eles tiveram que fazer aí uma segmentação. E aí, por isso que vocês veem as crianças surdas, que são essas 6 que estão no fundo da sala de aula, em contraposição, né, às crianças ouvintes, a gente tinha, de fato, 2 salas de aula acontecendo no mesmo espaço. Então, aquela ideia de que, não, a gente vai colocar as crianças juntas, porque isso é inclusão, porque o outro modo eu vou segmentar por deficiência, isso aconteceu dentro da sala pela especificidade de ensino. E aí a gente tem algumas questões que foram muito positivas para o modelo A e questões muito positivas para o modelo B, mas a gente tem, eu não vou conseguir trazer aspectos da pesquisa, vocês podem depois ter, né, até acompanhar dados em publicações que estão compartilhadas em artigos dentro do programa, a gente tem publicações do próprio Alfadef, livros do Alfadef que foram publicados e que têm compartilhamentos dessas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, mas a gente percebe que tem positividades no modelo A e no modelo B, mas é no modelo A, ou seja, nas salas específicas de crianças surdas, com professor direto instruindo em língua de sinais, que a gente tem uma produção melhor em relação à produção de conhecimento com essas crianças e uma circulação de conteúdo melhores em relação ao modo de funcionamento, às trocas linguísticas entre pares, ao dispositivo físico da sala de aula para melhor produzir um processo visual de ensino para essas crianças, tá? Que favorecem esse modelo A, né? Então, a gente tem aí questões, vantagens e desvantagens que vão sendo trazidas a partir do espaço físico, a quantidades de alunos, né? O que isso ocasiona, quais são as desvantagens que aparecem dentro das salas mistas, surdos e ouvintes, até para desmitificar que é isso que é produzir inclusão, porque crianças, numa política ainda de salas multisseriadas, as crianças ouvintes não deixavam dentro da escola de ter acesso com a língua de sinais, com as crianças surdas em momentos compartilhados, em práticas educativas de projetos dessas salas específicas com outras salas, enfim, são questões interessantes que aparecem, e algo que aparece, e aí é algo que a pesquisa traz e que a gente precisa avançar, e que isso indifere dentro desses 2 programas, dentro desses 2 modelos como pontos negativos, é a produção, a circulação da língua de sinais na escola, que é algo que ainda precisa se pensar com profundidade dentro de uma política inclusiva, e a avaliação, o desenvolvimento da Libras, porque os professores eles ficam tão preocupados
com a alfabetização, o ensino, a apropriação do código escrito, que pouco se avalia o desenvolvimento da língua de sinais nesse processo de aquisição dessa criança, e as avaliações que são feitas em Libras, porque não se tem, isso aparece, a falta de instrumento de avaliação e a falta de parâmetros curriculares para auxiliar esses professores que estão atuando nessas salas bilíngues, né? Então, isso é algo que eu estou desenvolvendo agora, com as pesquisas mais atuais, e que daí eu compartilho com vocês e fecho compartilhando com vocês alguns dos resultados a partir dessa pesquisa na produção do programa, que hoje é um programa de ensino, pesquisa e extensão da UFSCar, né, o hashtag Casalibras. Ele começa na pandemia como um projeto vinculado a essa última pesquisa que eu compartilhei os dados com vocês, e hoje a gente já avança como um programa de ensino, pesquisa e extensão, porque a gente já está com um repertório interessante, materiais produzidos interessantes de literaturas e narrativas em Libras dentro desse programa. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês, vou pedir aí para a Clarissa compartilhar, eu vou só buscar aqui o YouTube do Casalibras, né? Porque ele pode ser bastante positivo para vocês aqui, para as escolas. A gente tem mais de 48 produções literárias em Libras que podem ser usadas pelas crianças. A gente tem jogos interativos que podem ser usados em Libras pelos professores. E agora, o que a gente tem desenvolvido, né, numa pesquisa atual que eu estou fazendo, é a produção de instrumentos a partir dos materiais desenvolvidos com o Casalibras, instrumentos avaliativos para auxiliar a formação desses professores bilíngues e do conhecimento da escola acerca do desenvolvimento de língua e de conteúdo das crianças surdas. E aí, eu acho que hoje foi o nosso dia de lançamento do livro. Vou compartilhar aqui com vocês o link de acesso ao livro que acabamos de publicar, fresquinho. É um e-book e que tem a versão também impressa. Com isso, faço agradecimento ao PPGES, ao Programa de Pós-Graduação em Educação Especial, e à CAPES, que financiou essa publicação, né? Dentro desse e-book gratuito que vocês podem baixar aí para ter um conhecimento tanto do projeto quanto das pesquisas que foram desenvolvidas, vocês vão achar referencial teórico que subsidia essa perspectiva de educação inclusiva a partir de uma perspectiva social da surdez e da discussão da diferença. Além disso, vocês vão achar análise do programa Casalibras, dos materiais desenvolvidos, um histórico do nascimento do programa e do que foi produzido até agora pelo programa, e relatos de experiências da equipe que tem trabalhado, porque é muito bacana. Como é um programa de extensão também, a gente teve participação de alunos do curso de graduação TIUSP, de alunos do curso de graduação de Educação Especial, de alunos do curso de graduação de Imagem e Som, que compõem a equipe do Casalibras hoje e que produziram também, né, que produzem, que tem uma etapa de produção aí dessas, né, que a gente criou uma sistemática de etapa para a produção desses materiais, que a gente tem produzido, esses materiais literários infantis. E aí esses alunos fizeram aí seus relatos e produziram um artigo dentro desse e-book, trazendo uma análise da atividade, da formação e da parceria entre graduação e atividade de extensão. Então, hoje esse livro sai e com ele a gente coroa aí um processo de 2 anos e meio do programa Casalibras, e com a defesa de que é importante investir na formação, e eu acredito nessa formação, e no trabalho articulado entre a universidade e a escola e a educação básica, e é por isso que a gente está aqui fazendo com vocês essa formação no Alfadef, para que a gente possa
por meio da extensão universitária, por meio da formação docente, fazer uma ponte entre universidade e educação básica para a melhoria aí das práticas e das políticas inclusivas, e a minha defesa nesse momento é a política inclusiva para pessoa surda. Com isso, eu encerro a fala, tá? Eu não vou conseguir trazer várias questões que eu traria, mas a gente deixa para conversar, deixa o meu e-mail de contato, né? Eu acho que travou aqui, eu não coloquei, mas eu peço para a Clarissa colocar, vanessamartins@ufscar.br. Então, para quem quiser, né, ter informações em relação ao Casa Libras, ao programa, e as questões que vocês queiram aí, dúvidas que vocês tenham no processo da disciplina, né? Deixa eu só parar aqui de compartilhar. Claro, eu não sei, obrigada. No processo da disciplina, as questões das unidades, que vocês levem as dúvidas para os tutores, e eu estou super à disposição para que a gente possa, por meio do ambiente virtual, conversar, tirar dúvidas, e que vocês possam ter uma formação de qualidade. É isso, Nassim, e aí vem as perguntas e vem essa parte legal agora. Super obrigado, Van. Maravilhoso, como sempre. Parabéns aí pelo livro, por tudo que vocês têm produzido. Sempre aquela história do tripé na universidade, né? Pesquisa, ensino, extensão. E acho que a Vanessa dá um exemplo excelente de como isso tem que ser conduzido, né? A gente prepara a pesquisa, mas a gente atende a comunidade também, e parece que é uma coisa nossa, mas na verdade a gente aprende muito com essa troca, né, com a comunidade. A gente vai gerando mais aprendizado aí e vamos tentando passar para vocês também. Van, eu anotei as perguntas que vieram aqui no chat, vou replicar aqui para você, tá bom? Tá. Eu só não anotei o nome de quem perguntou, gente, desculpa, tá? Eu só copiei a pergunta. A primeira é assim, Van: para que a pessoa surda tenha direito e respeito à sua diferença linguística, a dupla docência em sala de aula com o intérprete garante esse direito? Seria o ensino efetivo? Tá aí no nosso chat privado que eu colei também, se quiser. É uma estratégia, né? Eu sempre falo assim: é melhor a gente começar por aquilo que é possível fazer do que não ofertar nada. Então, alguns municípios, eles acabam se organizando, e o ideal é que se tivesse, né? Quando a gente fala na educação infantil e até o 5º ano, não ter intérprete educacional, ainda que trabalhe de uma forma colaborativa, de uma forma integrada, né, com o professor regente. O ideal seria que tivesse professores bilíngues e um número maior de estudantes surdos dentro dessas salas, né? Ainda que fossem salas pareadas, mistas, como vocês viram lá no modelo B, surdos e ouvintes, ainda é melhor a gente ter um professor que vai instruir diretamente, porque muitas vezes o intérprete educacional, ele não tem formação específica para pensar, ou para pensar como ele vai conduzir as práticas de ensino para uma criança que está em processo de aquisição de linguagem, né? Então, e aí isso cabe ao professor regente pensar nessas questões, né? Então, mais do que adequar o sistema de ensino, é pensar em um currículo, numa proposta educativa que, de fato, atenda às necessidades desse público, né? Então, não seria o ideal. Agora, quando a gente fala 6º a 9º ano, então depende também de que nível está sendo perguntado. Então, tem lá o intérprete que está atuando no 6º ou 9º ano. Aí a gente já vai ter o intérprete atuando, e é importante que esse intérprete ele atue em parceria com o professor regente, né? E então, aqui no curso TIUSP que a gente chama TIUSP, que é o Bacharelado em Tradução e Interpretação Libras Português, a gente tem disciplinas específicas que vão formar esse aluno para entender qual a sua atuação e qual o nível de envolvimento para um trabalho colaborativo junto ao professor regente. Então, ele não vai só interpretar ou mediar de uma língua para outra, ele tem um papel importante ou uma função importante na construção compartilhada com o educador regente no processo de transposição dessa língua e desse conhecimento. Então, é claro que
é o ideal? Muitas vezes não é o ideal, mas é o possível para aquela prefeitura. Às vezes a prefeitura ela não tem um quantitativo de crianças surdas para fazer uma sala bilíngue específica. Às vezes ela não tem um número, ela não tem professores bilíngues, a prefeitura ainda não fez um processo de contratação de pedagogos bilíngues, como é o caso, por exemplo, do município de Campinas, que a gente tem no município de Campinas 36 professores bilíngues. Então, a gente tem, já houve essa inserção dessa profissão dentro do município, porque uma vez, para que a gente tenha concursos, o município precisa abrir dentro do seu município essa atividade de trabalho. Então, Campinas é um município que já tem integrado a atuação do intérprete educacional e dos pedagogos bilíngues e dos professores, né, de português como segunda língua. Então, eles têm concursos específicos para isso, é uma outra organização. Algumas redes sequer têm isso, então eles colocam lá o intérprete educacional e aí, às vezes, eles contratam como professor interlocutor, né? O Estado faz muito isso, né? Que é o que o município pode criar o cargo, porque ele não tem o reconhecimento ainda do cargo, né? Então, tudo isso, gente, é muito. Tem que ser olhado município a município, tem que se pensar, e por isso a importância da assessoria, a importância da universidade estando junto à Secretaria de Educação, junto às escolas, para pensar qual é a melhor adequação, qual é o melhor processo de inclusão, o processo possível para aquele município, né? Para aquela realidade de município, né? Então, tudo isso é muito importante, mas é uma perspectiva quando é o único caminho a ser proposto, tá? Acho que essa é a resposta. Não é o ideal, mas é o possível. Obrigado, Van. A outra pergunta é assim: quando o aluno surdo possui um professor ou uma professora de Libras na sala regular, porém não consegue aprender a língua Libras, né? Não consegue aprender a Libras, pois é falta de atenção, o que fazer? Rezar. Eu acho que é a única solução, né, Vanessa? Reza. Eu acho que eu vou caminhar um pouco além, né? Que tipo de ensino está sendo colocado para esse aluno? Porque é o que eu estou dizendo, gente. Uma criança que vai aprender uma primeira língua, ela não pode aprender a língua de forma sistematizada. Eu não posso ensinar para a criança, vou dar um exemplo. Eu vou sentar lá com a criança e aí eu vou falar que o problema é da criança. Às vezes o problema é metodológico, é como eu faço o processo aquisicional. Então, eu coloco a criança lá e eu vou falar: hoje nós vamos aprender a falar caneta, caneta. Faz comigo, caneta, caneta. Hoje eu vou aprender tesoura. Hoje eu vou aprender. Porque a língua se apropria no modo natural de ensino, e mais do que aprender, eu não faço correlação palavra, sinal ou objeto sinal sem ter uma funcionalidade. Como que o bebê vai aprendendo a falar mamadeira, né? Eu sempre dou esse exemplo. Nenhum pai senta com seu filho e fala: hoje, filho, nós vamos aprender todos os objetos da cozinha. Senta aí que eu vou te ensinar. Fala comigo. Lá, sei lá, colher, colher, vamos, colher, colher. Você não está falando, colher. Que criança de 3 anos que está em processo aquisicional vai sentar e vai aprender em um dia a falar colher? Eu posso dizer que esse meu filho é hiperativo, que ele não para, que ele não está aprendendo, porque o processo de aquisição ele vai sendo imerso quando a criança está envolta no jogo de linguagem. Então, é aí que é o problema. Uma criança, ela não basta ela um professor de Libras que vai ensinar a língua. Ela precisa estar imersa num contexto favorável de aquisição de língua. Então, esse professor ele precisa ter didática e pensar no processo como eu produzo a aquisição de língua com uma criança, que espaço educativo favorece essa aquisição. E não é assim, a criança... E aí esse é um outro problema. Assim como uma criança que tem 5 anos para um processo típico de aquisição de linguagem, uma criança que vai surda, que vai aprender, que vai ter contato com essa língua, começa com contato com 6 anos, eu preciso, e aí as pesquisas precisam caminhar em relação a isso, qual o tempo de aquisição atípica, tardia,
que uma criança que começou contato com essa língua, sei lá, com 6 anos, qual é o tempo de uma aquisição, de um processo de aquisição total dessa língua materna? São também 5 anos? Então, essa criança começa com 6 e vai até que idade? Ela consegue, uma vez que ela tem o gesto caseiro, avançar isso para um tempo menor de uma aquisição típica de uma criança em desenvolvimento? O que ocasiona, em termos de aquisição tardia, em questões neurológicas e qual o impacto cognitivo que isso ocasiona? Então, não esperem que a criança aprenda a língua de sinais em 6 meses, porque vocês que estão aprendendo essa língua já têm dificuldade, e vocês têm uma língua base para aprender uma segunda língua. Vamos pensar que essa criança vai aprender uma língua, ele está fazendo esse processo dessa língua, e sem ter o contato de uma relação, ele não fez, ele não tem uma outra língua base materna. Então, essa vai ser a língua em que vai colocar, instituir o local de linguagem dessa criança. Então, mais do que pensar se o problema é que essa criança demora para aprender, é se tudo bem, essa criança não está balbuciando nessa língua, ela está construindo que tipo de conhecimento, qual é o olhar avaliativo que eu tenho que ter para esse processo aquisicional. Não sei se respondo, mas é mais por aí que a gente deveria olhar. Eu acho que tem uma coisa importante no que você fala, Van, que é sempre que a gente, professor, em qualquer nível, né, quando a gente diz que a culpa do não aprender está no aluno, gente, a gente não tem função, né? A nossa função é exatamente ensinar. Agora, se a gente diz que não aprende porque é inquieto, não tem atenção, etc., eu acho que não é esse ponto de vista que a gente tem que ter. O que a gente tem que fazer é um pouco não, né? Porque a Vanessa falou muita coisa, mas eu estou fazendo um recorte na fala dela. Será que a forma que a gente está fazendo isso é a mais adequada, é a melhor para aquele aluno, para aquele estudante? Então, a gente, às vezes, tem que repensar um pouco a nossa prática também, né? Dizer que não aprende só porque, né, não tem atenção. E exatamente o que significa isso, né? O que é essa falta de atenção? É uma criança que está o tempo todo não prestando atenção em nada, né? Que é inquieto, quer dizer, ele fica o dia inteiro correndo, balançando, pulando. Então, a gente, às vezes, esses relatos, a gente precisa dar uma, sei lá, acho que melhorar um pouquinho, né, Van? Uma discussão Assim, mais precisa, talvez. E é interessante, assim, como eu trabalhei com crianças em desenvolvimento, aquisição de linguagem, eu fui professora bilíngue no município de Campinas, né? Então, eu trabalhei, e eu acho que isso fez toda a diferença para hoje eu estar aqui trabalhando com a formação. Foi muito importante eu passar pela educação básica, ser professora de crianças surdas, né? E a minha formação é em educação especial. Eu sou graduada em educação especial pela PUC Campinas, né? E aí eu fui professora do município, meu primeiro concurso público foi como professora de educação especial no município de Campinas. E lá eu fui trabalhar em propostas, em programas bilíngues, né? Com salas, que foi o primeiro projeto desenvolvido para essa política inclusiva na modalidade bilíngue, foi feita em parceria com a professora Cristina Lacerda, numa assessoria entre o Fiscar e lá Campinas. Olha como foi importante, né? Porque sem essa assessoria, sem o espaço da universidade dentro da educação básica, a gente não teria esses avanços que hoje a gente vê no município de Campinas, né? Então, eu trabalhei nessas escolas e eu tinha crianças, e eu fui a primeira professora bilíngue a trabalhar com crianças surdas nessa proposta multifuncional, multisseriada, de salas de primeiro a quinto ano, com crianças surdas. E aí era muito difícil para mim ver isso, porque eu tinha a teoria da educação especial, mas eu nunca tinha sido professora de crianças surdas e trabalhado com processo de ensino direto. Uma coisa é a teoria, outra coisa é você estar lá e você ver como que eu faço e como que eu caminho, né? E isso era uma coisa que eu sempre falava, quando a Cris Lacerda ia lá fazer assessoria, ela falava, a gente fazia os muros de lamentações, que é isso que vocês vão fazer, gente. Eu chegava e falava assim, não está indo, não vai. E aí, o que ela fazia? Vamos focar em outro lugar, né? Que é importante. Quando a gente está dentro do caos do cotidiano da escola, e eu sei que todos vocês estão, e aí a gente não consegue olhar para além daquilo que a gente está sufocado daquele processo, né? Então, é sempre bacana que alguém de fora fala, olha aqui, e se você fizer isso? E se você fizer aquilo, né?
E aí algumas coisas eram muito significativas. E eu lembro que tinha uma criança que ela entrou e como ela não tinha contato com outros surdos, e a mãe, a família não sabia língua de sinais, e a família deixava muito essa criança, né? Não tinha contato também com muitas crianças, ela tinha contato com o cachorro, ela ficava o dia inteiro lá com o cachorro dela. Então, ela chegou na escola imitando ou fazendo comportamentos que o cachorro fazia, né? Então, comia como cachorro, queria caminhar como cachorro. E aí, por quê? Porque pensa que a instância de língua não estava instaurada, porque essa mãe não usava gesto caseiro com a criança. O que ela via por meio da imitação? O gesto do animal. Então, ela reproduzia, inclusive assim, mordia. E aí, o que eu ia olhar? Bom, essa criança é hiperativa, vamos dar para ela Ritalina. Não, né? Vamos entender qual é o contexto que essa criança está e por que ela reproduz esse comportamento na escola. Aí que a gente foi entender, que eu fui entender que ela passava horas do dia dela com um cachorro e que ela precisava ter outros modelos de observação e que ela não me olhava. Então, muitas vezes eu ia falar com a criança e aí eu falava para ela, eu tentava fazer a gestualidade, eu falava para ela, eu fazia em Libras, mas ela não sabia ainda a língua de sinais. E aí eu fazia com expressão mesmo. Não, não pode, sei lá, a criança corria. O que eu tinha que fazer? Pegar essa criança, conter essa criança e olhar. Não, e mostrar para ela, por meio da expressão facial, que aquilo não podia. E eu podia falar muitas outras coisas, mas o que importava naquele momento era a contenção e essa gestualidade. O que essa criança fazia, gente? Ela chegava e dava um horário na escola, ela saía correndo da sala de aula, ia para fora e queria sair da sala. E eu não entendia o que era aquilo, por que ela fazia aquilo. Daí, o que ela fazia? Eu ia falar com ela, olha o mecanismo de dizer não para mim, ela fechava o olho, ela fazia isso. Como que você vai interagir com uma criança surda que fecha o olho e que você não tem um espaço de esboço, de gesto, ou de mesmo mostrar a cara feia que aquilo não pode, porque ela conseguia entender que o que ela fez não podia, porque eu estava contendo ela, e aí ela fechava o olho. E aí aquilo ia, e eu não falava, gente, como que eu faço? E aí, condicionamento de comportamento, viu, doutor Nassim? Às vezes funciona, né? Muitas vezes funciona. E aí a coordenadora falou assim, bom, e se a gente trazer alguma coisa que é atrativa para essa criança para ela poder abrir o olho? E a gente começou a fazer isso com biscoito. A gente trouxe biscoito, e aí toda vez que ela fechava o olho, ela não abria por nada do universo, a gente trazia coisa cheirosa, e aí ela ia ter contato com aquele cheiro, para ela sentir e tentar abrir, para ela tentar buscar aquilo. Aí ela ia ter que olhar o que era aquilo. E aí era o primeiro contato, ela me olhava e a gente ia fazendo, E aí a gente foi entender que essa criança chegava com muita fome, porque a mãe colocava, como a escola Polo era uma escola muito distante da casa da criança, e o município de Campinas ofertava o ônibus para essa criança, essa criança saía da casa dela às 5h30 da manhã para ter aula às 7h. E a mãe não dava comida para a criança ali. Então, ela chegava antes, ela nem sabia, ela não tinha língua suficiente para eu dizer para ela que 10 horas a gente ia comer no intervalo. Quando dava um horário X, a fome era tanto que ela saía da sala de aula correndo, gritando, chutando, e aí a gente começou a entender que era o horário que ela queria comer. E a gente começou a dialogar com ela por meio da comida. E aí a gente começava, dava para ela, ia lá, precisa não sei o quê, agora comer. Chegou um momento que a criança não saiu mais da sala de aula correndo. Ela foi para mim, ela fazia assim. O que ela queria? Ela queria aquilo que eu dava para ela quando ela corria. E aí ela já estava aprendendo. O primeiro sinal que ela fez comigo foi de comida, né? Então, veja, eu podia dizer que essa criança era uma criança que não aprende, hiperativa. É muito comum dizer que o surdo é autista, porque ele não vai estabelecer o olhar, mas é porque ele não tinha um vínculo de interação de linguagem, né? E para essa criança começar a estabelecer alguns sinais comigo, demoraram-se 8 meses, gente. Não foi uma coisa espontânea de um dia para o outro, né? Então, só para dizer, gente, que os desafios que vocês passam, eu sei porque eu já passei. Vanessa, estou emocionado com essa história. Essa história merece uma publicação, menina. É um relato de experiência genial, assim, né? A gente esquece, né, que a criança, quando chega na escola, ela tem uma vida anterior, ela tem um outro contexto, a gente não sabe quem é essa família.
Hoje em dia as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, o que que acontece? É só tomando esse exemplo, né? Então é bastante complicado. Pessoal, o Lucas precisa sair daqui a pouquinho, além do que ele já está 1h30 aqui sinalizando, então a gente está abusando do Lucas ontem e hoje de novo. Então eu não sei se a Adri e a Clarissa querem subir aí. Quero agradecer imensamente a Vanessa de novo. Van, super obrigado, sempre competente, uma fala fluida, simpática, isso ajuda bastante a gente a acompanhar, enfim, todos os seus estudos aí de relevância, de formação. Pessoal aí que ficou com a gente nessa live, obrigado pela participação. Continue aproveitando o curso, aplicando as coisas que vocês estão vendo aí no curso. Estamos quase lá. Faltam muitas disciplinas agora. Todo mundo resistente, resiliente aí. Lucas, brigadíssimo de novo, viu? Agradece a você mesmo em Libras, tá bom? Obrigada. Dri, eu quero só de novo, daí, em nome, daí, como você está na coordenação do PPGES, agradecer aí a publicação do livro, a confiança na pesquisa. Obrigada. Bom, pessoal, eu agradeço, né, a Vanessa, parabenizo pela publicação, né, pelo desempenho acadêmico, profissional, ético que ela tem, né, o compromisso mesmo, né, a gente tem na UFSCar, o curso de pós-graduação em educação especial, a gente tem um compromisso em propiciar um conhecimento, né, e um conhecimento científico com qualidade, e a professora Vanessa tem mostrado isso aí nas publicações, e especialmente essa que saiu, né? Na verdade, o PPGES, né, junto à CAPES, por conta, né, de incentivo aí financeiro para publicação, a gente vai ter várias outras publicações, professor Nassim também, né? Então, a gente depois vai fazer uma noite aí de um evento aí da publicação aí, né, em relação aos livros, né, que o PPGES tem junto à CAPES, né, financiado. Então, depois a gente vai fazer uma noite aí de lançamento, tá bom? Mas já agradeço de antemão a professora Vanessa aí, né, por essa contribuição para a área, muito importante, né? E o quanto é importante, né, com esse relato, esse último relato da professora Vanessa, a gente conseguir escutar as crianças, né? Elas falam, né? Cada um no seu contexto, cada um na sua especificidade, mas elas estão falando para a gente o que elas querem. Essa criança, ela queria comer, ela precisa comer. Como é que a criança vai aprender com a barriga vazia, né? E aí com a experiência, né, que ela tem de vida, né? E o quanto que a gente tem que usar essas experiências de vida dessas crianças para ensinar, né? Então, obrigada, Vanessa. Obrigada, Lucas, novamente, por estar aqui. Merece agora um profundo descanso, viu? Obrigada, professor Nassim. Obrigada, Clarissa, que está aqui nos bastidores, e a toda a equipe aí do AlphaDef. Uma boa noite para vocês. Isso aí, gente. Obrigado. Obrigado a Mariana, que não estava aqui com a gente hoje, mas sempre colabora demais. Clarissa, obrigado. Tutores, tutoras. Eu vi que a Juliane estava aí também. Não sei se tem mais algum supervisor, não consegui acompanhar tudo que estava ali no chat. Boa noite, até a próxima, gente. Fiquem bem aí, cuidem-se e tomem as vacinas.